Olá pessoal, estamos aqui novamente para mais um episódio do nosso Power Stage. Hoje eu, o António Couto e o Pedro Silva temos dois convidados especiais. O Carlos Lima, ex-piloto, nosso amigo, que já esteve aqui anteriormente, e o Paulo Homem, do site Rallys Online e do grupo de Facebook Rallys em Portugal, que já tem mais de 76 mil seguidores. Vamos falar um bocadinho sobre o que aconteceu na Nova Zelândia, agora no último fim de semana, da atribuição do título de campeão, e vamos falar também sobre aquilo que nós esperamos para as duas últimas provas do campeonato e falar um bocadinho também da próxima época. António, passo-te a palavra a ti primeiro. Sim. Deve ser por eu estar vestido à Robampera, não é? Foi Mas Rally da Nova Zelândia. A rigor. Não, foi um pouco aquilo que tínhamos projetado no último episódio, em que falámos aqui que a Toyota iria reagir, não é? Aqueles dois resultados na Bélgica e na Grécia tinham que ter uma resposta, e a resposta veio à altura. O Robampera na primeira etapa andou ali a ver qual era a melhor tática, e no segundo dia não deu hipótese e ganhou o rally, e ganhou com toda a justiça. Power Stage é mais uma Power Stage digna de ser vista. Aqui o nosso amigo Paulo Homem tinha chamado a atenção que era uma Power Stage para o espetáculo, e realmente é lindíssima, é mesmo feita para dar prazer. E pronto, basicamente ele foi campeão, ganhou. O Ogier fez o trabalho dele, ajudou dentro do possível, mas ele não precisava disso. Foi campeão, era o que a gente já tinha projetado aqui, e chegou aqui na Nova Zelândia. Nós estávamos na esperança de festejar com ele a Espanha, mas digamos aqui agora a dom de verdade. Isso era pedir demais, ele tinha que desistir aqui. Eu não, queríamos ter ido à Espanha festejar com ele. E vamos festejar com ele na mesma. Sim, vamos festejar com ele na mesma, certo? Claro. Mas realmente foi mais uma lição ali principalmente a Power Stage, foi espetacular, realmente. Sim, porque ele não precisava de ganhar para ser campeão naquela altura. Ele precisava só de um ponto. No início do rally ele precisava de fazer mais 8 pontos que o Tanaka, coisa assim. Sim, mas na entrada para a Power Stage ele precisava de fazer mais um ponto. Precisava de ficar no quarto lugar, portanto. E não. Quer dizer, chegou lá, aquilo foi olhar para aquilo e vencê-lo, não é? Um dia depois de completar 22 anos. Sim, que ele fez anos no sábado. Nasceu em 2000, eu até me benzi. O último campeão foi o Brunholm em 2002, portanto ele tinha 2 anos. Sim, o último finlandês. Um campeão finlandês. Sim. Posso acrescentar? Posso entrar na conversa? Claro, não, falar está aberto. Aqui é para ir falando. Acho que o ponto alto é obviamente o final do rally, quando ele se sagra campeão, mas aquela Power Stage eu acho que as medidas de qualquer adepto de rallies que tenha visto aquilo, porque aquilo foi abrir o livro completamente, porque ele entra para o último troço, não precisa de o vencer, e tem o seguinte cenário em frente: basta praticamente terminar para ser campeão aos 22 anos, portanto só isto é um cenário que é fantástico para um piloto daquela idade, não é? Mas ele vai muito além disto, quer dizer, ele põe para trás das costas essa situação, põe para trás das costas a vitória e arranca para o troço para o ganhar. Portanto, ele vai ganhar o último troço, no troço em que se discute a vitória no rally, em que se discute a vitória dele no Campeonato do Mundo. Quer dizer, isto é perfeitamente notável. Quer dizer, acho que nenhum piloto, nem o Ogier, nem o Webber, nos seus melhores dias, poderia, enfim, passar por um cenário destes, não é? Que é, ok, eu agora vou gerir, vou fazer aqui as coisas muito calminhas, vou terminar em terceiro ou quarto este troço, sou campeão na mesma, isto é tudo muito bom, ganhei o rally, mas não, ele lança-se para o troço, ganha o troço, ganha a Power Stage no último troço, quando tem o
o Tanaka andar àquele ritmo, o Ogier, acho que é notável, quer dizer, realmente... Há uma situação que o Tanaka faz uma boa prova também. O Tanaka faz aquilo em esforço e ele faz aquilo com uma naturalidade... Uma naturalidade incrível. Incrível. Com uma rapidez, o troço tem 2 saltos, em qualquer dos saltos salta mais do que qualquer outro dos seus adversários. As imagens são perfeitamente espetaculares, de um domínio do carro, não falha nada, não há nada que saia fora, que parece tudo tão natural e tão óbvio. E depois vamos a ver, e é um puto de 22 anos, não é? Parece um puto que faltou às aulas para ir brincar no PlayStation. Eu acho que me impressionou, quer dizer, impressionou-me esta naturalidade, esta à vontade com que ele encarou esta Power Stage. Vamos lá ganhar isto como se a seguir não houvesse mais nada, mas a seguir havia a conquista de uma vitória no Rally e melhor ainda a conquista do título mundial, quer dizer, isto é perfeitamente notável. É como hoje ia dizer, estava-se a fazer história naquele momento, não é? Fez história, aquele momento também no próprio Palanque, acho que foi notável. Sim, foi engraçado. Foi uma jogada de Martin, obviamente, da Red Bull, com o capacete, aquela passagem de testemunha, dar o capacete deu a entender ali uma passagem de testemunho, como quem faz aquelas corridas de 400 metros, não é? Que passam testemunho uns aos outros. Exatamente. Ali foi um bocado a mesma coisa, e deu a entender, pronto, a partir de agora o domínio é teu, e tens aqui todo o tempo. Agora vamos ter mais 8 anos. Mais 8 ou 9 anos agora, mas é de finlandeses. O Sebastian Loeb foi campeão a primeira vez, posso estar enganado, mas acho que com 30 anos. Exato, e o Ogier com 28 para 29. Exato, portanto foi já com muitos mais anos de... O Ogier disse que com a idade dele ainda não tinha entrado num carro de rallies. Quase. Sim, quase. Pronto, foi uma maneira de dar a entender que se estava a iniciar claro. Com essa idade, está-se sentado nessa altura, como é óbvio. Ele nunca tinha entrado num carro de rallies no Mundial. Pois, exatamente. Exato, no Mundial. Um verdadeiro carro. E a sensação que fica, Paulo, e reforçando aquilo que estás a dizer, a sensação que fica é que se estivéssemos a falar do último rally do ano, do último troço do ano, e que ele tivesse que fazer a tal gestão, ele ia fazer exatamente a mesma coisa, que era limpar aquilo. Porque a sensação que fica é que parece que chega ali a uma altura e ele abstrai-se completamente do resto e a única coisa que faz é conduzir para a frente. Pronto. E, portanto, aquilo que tu dizias do calculismo de muitos pilotos ali não existe. Eu li hoje que o Esa-Pekka Lappi, não sei se vocês leram, o Roland Pera conduziu um carro há 10 anos atrás, portanto com 12 anos, e isso saiu hoje essa notícia, vocês vão apanhar de certeza, apanhar um bocadinho. E, portanto, o puto tinha 12 anos e conduziu um carro que, na altura, um R5, que o Esa-Pekka Lappi tinha. Eu agora não sei se era um R5, se era um S2000. Era um Fiesta S2000. Assim. Um S2000, exatamente. E, portanto, o carro era do Esa-Pekka Lappi e o Roman Pera foi testar o carro, andar com o carro. Né? E o Esa-Pekka Lappi diz que agora está-se toda a gente a perceber do fenómeno, de há 2 ou 3 anos para cá, mas que ele na altura que se virou para a mulher e que disse: estamos tramados, porque daqui a meia dúzia de anos ele vai limpar tudo. E o puto tinha 12 anos e diz ele: quando eu vi conduzir daquela maneira, e acho que todos nós somos apaixonados por rallies, já vimos N vezes o vídeo dele com 7 ou 8 anos a guiar um Toyota de tração atrás, não é? Starlet. Que foi assim o primeiro vídeo que se tornou viral, não é? Dele andar de carro, e portanto isto era daquelas coisas que era uma questão de quando, não é? Quando é que ele vai ser campeão do mundo, a não ser que acontecesse alguma coisa fora do normal, e é como vocês dizem, não vai ser fácil. Claro que nos rallies é tudo muito subjetivo e de repente os carros deixam de funcionar ou não são fiáveis ou mudam os regulamentos, mas eu acho que vai ser preciso mesmo ou ter um carro
superior ao dele ou muito equivalente, epá, neste momento são poucos os que em condições iguais eu acho que lhe vão conseguir fazer frente, sendo que nós sabemos que neste desporto, depois a nível mundial, a experiência conta e portanto, ele é o que tem a margem toda para ganhar experiência, não é? Que até a gente olha para aquilo e parece que ele já não vai conseguir evoluir mais, não é? Mas ele tem uma margem de evolução muito grande, não é? E eu não tenho, aliás, já se nota que ele cometeu erros há 2 anos e o ano passado que a gente já nota que já começa a ser ali, já houve ralis que ele teve que ser ali um bocadinho mais comedido e até foi, mesmo assim ele tem uma margem de progressão ainda muito grande, que mais não seja ao nível do conhecimento das provas, não é? Que depois faz diferença também, não é? Ao nível do conhecimento das provas, das afinações dos carros, da forma como ele aborda os determinados troços em que ele vai perceber que naqueles, opá, se calhar não é bem a onda dele e não aperta tanto. Portanto, ele tem a margem de progressão toda. Se ele, mesmo assim, já é este domínio, opa, não vai ser fácil alguém conseguir nos próximos anos chegar-se a ele. Vamos ver. Esperemos que apareça quem se chegue, não é? Esperemos que apareça quem se chegue. Sim. Quanto mais não seja para criar emotividade, não é? Claro. Não vais andar aqui a tirar... Ele agora, ele sendo campeão tão novo, também agora depende, já conseguiu um objetivo. Eu vou fazer aqui uma analogia, não é que eu gosto muito de comparar entre a Fórmula 1 e os ralis, mas quem acompanhou a Fórmula 1, o Max Verstappen no ano passado, antes de ser campeão, tinha uma postura que agora, este ano, é totalmente diferente. Não é? Está muito mais maduro. E agora, no caso do Rovanpera, depende da forma como ele encarar os ralis. Se ele quiser bater recordes, vai ter que trabalhar muito para isso. Se ele perder a motivação, provavelmente não vai andar lá tantos anos. Mas é como tu dizes, António, é como tu dizes, e no MotoGP, se reparares no MotoGP, aconteceu o mesmo fenómeno com o Fábio Quartararo, por exemplo, que também no primeiro ano andou ali e depois de repente foi campeão do mundo e agora é um piloto muito mais maduro e sabe que há provas que vai ter que ficar em 7º ou em 8º e fica, e no primeiro ano que anda a voltar pelo título caía, provavelmente. Sim. Mas aqui no caso dos ralis eu acho que vai depender muito da concorrência, não é? Porque ele este ano, nestas vitórias todas, ele não foi muitas vezes, digamos, apertado. O carro sempre foi eficaz. E ele ganhou, reparem nisto, ele consegue ganhar na neve, no asfalto, em terra, piso seco, piso molhado, e para mim o ponto alto, por exemplo, do ano, o ponto alto é a Power Stage dele, não aqui, mas na Croácia, que é muito idêntica a esta, que ele também não precisava de ganhar a Power Stage, e dá um calendário ao Tanak que o Tanak ficou assoberbado. Sim. Mas ele é muito forte, eu acho que ele é muito forte, desculpa Paulo, mas acho que ele é muito forte em chuva. Vocês repararem. Ele é finlandês, não é? Portanto, finlandês tem aquele ADN dos troços de terra muito rápidos e, portanto, tudo o que seja rallies muito rápidos é onde ele se sente como peixe na água, não é? E, portanto, nesses rallies ele está à vontade. Agora, para mim foi uma surpresa também a prestação dele e algumas provas de asfalto, nomeadamente ele claramente consegue bater-se taco a taco com qualquer um. E, portanto, ele provou que realmente em todos os tipos de piso consegue estar perfeitamente à vontade e ser perfeitamente competitivo, num ano em que também cometeu erros e, portanto, também soube de alguma forma passar por essa fase e conseguir de alguma forma também recuperar. É certo que tinha margem para isso, eu acredito que há 2, 3 rallies atrás, onde ele comete este primeiro erro recente, não é? Que tem uma saída, a Toyota deve-lhe ter dado carta branca, olha, faz o que quiseres, tens tanta vantagem, mesmo que erres aqui uma vez, não há mal nenhum, e ele entrou com tudo, e entrou demasiado, e era aquilo que dizias, exatamente, este erro, ele provavelmente não vai cometê-lo mais em próximos anos, numa situação em que também esteja na frente e que esteja destacado, provavelmente já não vai entrar a matar como entrou naquele rally, não é? Mas isto é um percurso que se faz, ele é demasiadamente novo, por isso é que eu também não sei se ele estará muito interessado em chegar aos 8 títulos no Mundial de Rally, ou aos 9, não faço a mínima ideia, não sei,
por acaso vejo como um piloto que provavelmente aos 30 anos estará a fazer outra coisa qualquer no desporto automóvel. Eu corroboro dessa opinião. Eu não sei, esta geração não me cheira que persiga muito isso, não é? E se o puder fazer mais, por exemplo, mesmo quer ir fazer um Dakar ou ter alguma experiência mais em pista, o próprio patrocinador dele, que é a Red Bull, há de lhe dar outras dicas para ele fazer, e há de dar carta branca para ele ir eventualmente escolher outras coisas. E, portanto, eu acredito que ele também, ganhando um título, 2, 3, a partir daí, o que é ganhar 8? É muito bom, não é? Mas o próprio Ogier também chegou ali aos 7, 8 e quando lhe então, mas queres bater os campeonatos do web? Eu já não estava muito interessado nisso, a motivação já não era propriamente essa, o próprio patrocinador já lhe dizia para ele ir fazer o Dakar, ou ir fazer outras coisas, ou ir fazer pista, ou ir... Claro. E com ele poderá fazer isto até de uma maneira melhor, porque ele é muito mais novo. Muito mais novo, exatamente. E depois pode estar a fazer outras coisas, até talvez ainda passar... numa idade em que é muito competitivo. É muito competitivo, ele já teve no Campeonato do Mundo de drift, por exemplo. Exato. Ele já andou a fazer drift, quer dizer, ninguém se lembraria de estar a meio de um Campeonato do Mundo de rallies e fazer umas provas de drift, quer dizer, ele já está nisso, portanto, eu não sei se ele vai querer ir muito atrás de recordes. Já tem um, é o campeão do mais mundo novo. sempre, não é? Tão cedo não vai ser batido, pelos vistos? Sim. Ou a probabilidade é pouca? Depois também aqui depende, vamos ver o que é que os futuros carros de rallies, como é que isto se vai desenvolver. Estes carros vão estar há 2 anos. É um projeto conjunto de 3 anos com estas 3 marcas, mas depois a gente não sabe o que é que virá a seguir, que tipo de regulamentação é que vai, como é que as coisas vão evoluir e que até que ponto é que isto poderá interessar a alguns pilotos ou não sabemos, e portanto as coisas vão ter que mudar necessariamente e vão mudar necessariamente do ponto de vista tecnológico e portanto há aqui muitas interrogações para a gente, até poderá vir uma tecnologia que seja mais atrativa do que é esta e portanto eles até se sentirem mais motivados e o carro até ser ainda mais exuberante, não sabemos. Portanto, há aqui muita condicionante que me faz ter algumas dúvidas em relação a... Ainda é muito cedo para se tirar essas. Ser o melhor de todos e ter recordes com fartura no rally. Não sei se é muito o esquema que ele tem na cabeça. Não me parece que seja piloto para isso. Aliás, todos os finlandeses, quando andaram ali já 6, 7 anos depois começaram a sair e até relativamente novos, o próprio Marcos Gronholm podia ter ficado mais 1, 2 anos e não quis. O próprio McKinnon fez o recorde de 4 campeonatos seguidos e abandonou. E saíram, ainda estavam perfeitamente aptos, o próprio Mick Irvonen andou anos ali a lutar depois saiu porque saiu já desmotivado, estava sempre a manhã na cabeça, não é? Sim, exato. Um bocadinho como ao Latvala. Até o Latvala também ainda podia ter dado mais. O único que andou lá até mais tarde até foi o Cancún, né? Sim. Foi aquele que andou mais tempo, exatamente. Mas, enfim, são muitas coisas que estão em discussão aqui para o futuro do Mundial de Rallys e eu não sei se este tipo de pilotos, ainda por cima com uma gestão de carreira completamente distinta do que tiveram todos os outros. O próprio, nasceu ali dentro. O próprio da WRC está para o ano, acho que vai ter mais uma prova, vão passar a ser 14 e torna-se entre testes, reconhecimentos e dias de prova é muito difícil. E ele, com 22 anos, daqui por algum tempo, não me admira nada se estivesse cansado, tantas viagens e pouco tempo de descanso. Exatamente. Esse é outros problemas, não é? É outros problemas, exatamente. Mas pronto, isto também tem muito a ver, hoje em dia, a gestão de carreira de um piloto deste, ainda por cima com 22 anos e sendo uma imagem de marca muito forte, vai se tornar muito forte, vai se tornar um ícone, quer se queira, quer não. Alguns comentários que lia na internet também diziam exatamente que o próprio Mundial de Rallys estava a precisar de um ídolo destes para ver se começava-se a agitar e se começava a que novos pilotos pudessem aparecer e a tentar seguir este próprio exemplo. Curiosamente, no dia em que vêm estas informações,
é quando sabemos que a Hyundai vai abdicar de um jovem valor também. Portanto, isto é um bocado estranho, mas as coisas são mesmo assim, não é? Mas, enfim, há muita coisa a acontecer no futuro que provavelmente vai alterar muito a carreira de um piloto deste, ainda por cima com 22 anos, provavelmente não vai querer passar até aos 45 rallies, não é? Estávamos a falar em pelo menos mais 13 anos ou 14 anos ao mais alto nível nos rallies. Eu não sei se eu quero, sinceramente, acho difícil. Eu também acho. E o que é que vocês acham que vai acontecer agora nos próximos 2 rallies? Porque ainda temos o título de marcas, ainda está em aberto. É por pouco, não é? Por pouco, Sim. É uma questão da prova poderá ficar já. Em Espanha fica já resolvido. Fica já resolvido, sim. Acho que sim. Até porque o Orgia vai também estar presente, não é? Portanto, Sim. há logo ali a garantia de pelo menos um dos 3 primeiros lugares ele poder ficar com alguma facilidade, não é? Portanto, não estou a ver que a Toyota nesta fase consiga. E agora as equipas também estão, por exemplo, a Hyundai só vai levar 3 carros. Exato. Já abdicou imediatamente do Oliver Solberg. A Ford não sei se vai levar mais, só levou 2 agora à Nova Zelândia, não sei qual é o line-up agora para a Catalunha. 2, 3. São 3 carros, por levar o Lorenzo. Sim, não, mas pronto. Sim, mas o italiano não contava para pontuar. Sim, não contava para pontos. Foi o melhor Ford, foi o único que acabou. Não. Foi o único. O Brino acabou. Não, o Brino acabou, mas não pontuou. Sim, acabou em Super Rally. Sim, mas não pontuou, não é? Portanto... Sim, mas não estava lá a fazer quilómetros. Penso que não vai haver grande história desse ponto de vista, não. As coisas estão mais ou menos carro. Sim, é bastante fiável, o Toyota, o Hyundai também melhorou nas últimas provas, é certo, mas enfim, dá uma sensação que dentro da Hyundai continua a faltar ali uma forte direção, alguém que comanda a equipa, como o Latvala está a fazer na Toyota, e portanto o Latvala tem essa vantagem, tem muita experiência, são muitos anos a fazer rallies e portanto trouxe essa experiência para a própria gestão da equipa, ele sabe todos os momentos que existem ao longo de uma prova de um campeonato do mundo e portanto é um piloto que tem essa experiência. No caso da Hyundai... Desculpa, Paulo, e o Latvala recebe o testemunho do Makino. Exato. O testemunho de alguém que também percebia muito, não é? No caso da Hyundai, tivemos algumas pessoas que têm experiência também, mas têm uma experiência, enfim, um bocadinho diferente. Não foram pilotos, não estiveram envolvidos em grandes equipas oficiais e, portanto, as coisas também não correram bem. O desenvolvimento do carro não correu bem. Houve também, a meio do ano, houve ali um problema que não foi muito público com o próprio Tanak, que faltou alguns testes, porque houve um problema de família com ele, com uma filha dele, e ele teve que se ausentar, inclusive teve quase para falhar uma outra prova do Mundial, depois não veio a falhar, mas todo um plano de desenvolvimento que havia não foi efetuado nessa altura também, e portanto isso também se veio a repercutir. O próprio ambiente dentro da equipa nunca foi muito famoso, ultimamente tem havido aquelas trocas constantes de bocas entre o Neville e o Tanak. Quer dizer, isso revela que falta pulso dentro da equipa Hyundai. O carro é bom, é seguramente bom, já ganhou rallies, mas falta ali um pulso forte para a equipa saber melhor o que é que tem a fazer nas provas. E, portanto, isso vai se refletir naturalmente em mais um ano em que este ano não vão conseguir ganhar quase certeza o campeonato de marcas, que também é muito importante para as marcas, não é? Ainda por cima. Exato. Uma marca coreana para uma marca japonesa é muito importante obter estes títulos em campeonatos que são essencialmente disputados no continente europeu, onde a imagem dos rallies ainda é muito forte e conta muito, e à partida é a Toyota que tem tudo, só se houver uma hecatombe. E as marcas asiáticas, ao contrário das europeias, eles lá dão mais valor ao campeonato de marcas do que o de pilotos. Sim, exato. O de pilotos e no fundo, quer dizer, vamos ver, se nós pensássemos racionalmente é o que faria esse sentido, a marca quer ganhar o campeonato de marcas
e depois o piloto quer ganhar o campeonato de pilotos. E eles lá, os asiáticos e os orientais, dão muito mais valor ao campeonato de marca do que de pilotos. Mas sabem que depois o retorno a nível da Europa é muito mais quem ganha o campeonato de pilotos. Mas até por isso, como tu estavas a dizer, Paulo, a Toyota não vai nunca querer perder mais um título de marcas, que para eles lá em termos de Japão é muito mais importante que ganhar o campeonato de pilotos. Sim. Isso é muito importante e, portanto, a estratégia poderá ser um bocadinho mais defensiva neste rally em Espanha, acredito eu. Poderá haver um ou outro ponta de lança, eventualmente deixar o Evan ir mais para a frente, não sei, mas tentar de alguma forma conseguir garantir ali 2 dos 3 lugares do pódio pelo menos, de modo a que consigam pelo menos obter logo. E eles depois têm o ponta de lança no Japão, que é o Katsuda. eles curiosamente estive a ler um comunicado que me foi enviado por essa equipa satélite, e eles nesta altura já estão a correr na Europa com 3 pilotos japoneses. Eu agora nem sequer me lembro dos nomes, não são um bocado esquisitos, mas já estão a lançar 3 novos pilotos que estão numa equipa júnior da Toyota, que correram o passado fim de semana ao volante dos Renault Clio Rally 4. R4. E portanto já estão ali a trazer malta nova, a ver se finalmente trazem um piloto japonês para a alta roda, que consiga lá chegar e que consiga eventualmente ser campeão do mundo, que esse é o objetivo deles, não é? Este Katsuta é bom piloto, mas já estagnou em termos de competitividade, já não dá mais do que aquilo. Sim, também concordo. Também não é fácil, tem o Ogier como colega de equipa. Claro, exato. Mas ele foi extremamente consistente este ano. Sim. O único erro dele foi neste rally na Nova Zelândia, que acho que ele foi o primeiro abandono dele. Mas pronto. Ele tem o Ogier, o Rovanpera e o Evans, não é? Exato. Não é nada fácil, não é? Não é nada fácil. Numa equipa destas. É o 4º melhor piloto da equipa. Quando não tem o lápis. Sim. Exato, e depois ainda aparece o lápis de vez em quando. É rapidíssimo. Outra coisa que eu acho que ficou também patente, nós falamos aqui disso da outra vez, é que eu acho que cada vez há mais certezas que o Ford é um carro competitivo, por tudo o que se vai vendo, e era giro para o ano eles terem um piloto de ponta, porque quando nós vemos o Greensmith a ganhar troços, o carro anda, quando é bem guiado anda, não é? O Loeb. E o Loeb, claro, já tínhamos falado aqui da outra vez, que sempre que tem nos rallies tem liderado sempre. E estou curioso de ver se estes boatos que andam aí do Tanaka poder regressar à M-Sport para o ano era capaz de ser uma coisa engraçada. Vamos aproveitar a tua deixa então e vamos já explorar. Já podemos entrar por aí. Será que é dinheiro para isso? Para o Tanaka pois, eu vou-vos deixar falar, porque eu tenho uma teoria totalmente diferente dessas, que ainda não vi em lado nenhum. Força, Limas, diz lá o que é que tu pensas. Eu não penso nada, porque eu não faço ideia do que é que lá se passa. E eu, quando muito digo daquilo que eu gostava que acontecesse, eu gostava de ver, até pelas razões que nós temos vindo a falar, daquilo que se prevê que seja um grande domínio do Puto, não é? Do Kalle. Acho que o pior que pode acontecer é depois tu ficares ali na dúvida que tens 2 grandes pilotos, como não há dúvida que são, na Hyundai, que aparentemente não têm um carro que lhes dá a confiança e a consistência para poderem ser campeões do mundo, não é? E aparentemente temos os Fords, que são carros competitivos, não é? E que não têm um piloto de ponta. Portanto, gostava de ver aqui mudar as peças, ou eventualmente no limite ver o Tanaka, por exemplo, regressar à Toyota, ou vou dizer aqui uma coisa que eu gostava que acontecesse, e não é por uma questão de preferências, que eu não tem nada a ver com preferências. Gostava de ver, por exemplo, um Neville na Toyota,
porque é aquele piloto que sempre fez a carreira na Hyundai, pá, que foi, se calhar, desta geração do Neville, do Tanak, do Otsberg, que eles são todos daquela geração que apareceu também assim quase uma geração de ouro, né? de putos na altura todos muito bravos, e o Neville era o que mais prometia, não é? E o que é certo é que, opá, está um bocadinho, eu já disse isto aqui da outra vez, faz lembrar um bocadinho o Irvonen, que era um piloto que eu adorava e que era excepcional e que foi quase o eterno segundo, porque ficava sempre ali, não é? E eu gostava de ver o Neville, por exemplo, na Toyota, ou ver o Neville na M-Sport. E eu quando digo o Tanaka é que eu acho que é menos provável, pelo menos aparentemente, o Neville sair da Hyundai, não é? Do que o Tanaka, porque a sensação que dá é que o Tanaka, e isto a propósito do que o Pedro estava a dizer, vamos ver se há dinheiro, eu acho que aparentemente, pelo menos os sinais são esses, que o Tanaka mais depressa se calhar abdica ali de alguma coisa para poder ir outra vez tentar ser campeão do mundo, não é? Não acredito muito que lhe voltem a abrir a porta na Toyota. Ele está em rota de colisão com alguns das altas patentes da Hyundai. Mas uma coisa que eu pessoalmente gostava que acontecesse era que para o ano não ficasse tudo igual em termos de pilotos e equipas, né? Que houvesse aqui alguma mudança e, acima de tudo, que a Ford tivesse um piloto de ponta, e para a gente perceber se de facto o carro é ou não é. Porque aparentemente é. Sim, falta. Este ano, para mim, as duas grandes desilusões foi precisamente o Evans, e o segundo foi o atual número 1 da Ford. Porque, sim, ele tinha feito boas exibições com o Hyundai, aparecia 3, 4 provas por ano, e sempre que aparecia chegou a fazer, salvo erro, um segundo lugar, e portanto. Sim, e até com a Citroën ele chegou a fazer provas interessantes. E este ano eu acredito, ok, é o número 1, com um contrato estável, 2 anos, tem possibilidade de ir crescendo. Agora, o problema é que o ritmo é muito alto, e a Pantera pôs isto numa fasquia altíssima, e portanto ele ainda agora fez uma excelente prova, iniciou bem, a Ford iniciou bem, até o colega de equipa, o Greensmith, também conseguiu ganhar troço. Portanto, o carro é competitivo, é tudo, falta, é aquela geração de pilotos, como estavas a falar, que são os eternos segundos, é os Irvonens, é os Neville, é os Evans, que são todos os bons pilotos, mas que faltam dar não são geniais. Falta dar noninho para lá chegar, é sempre esse problema, não é? Mas não achas que lá, mas este ano para mim era claramente o Evans, no início do ano disse. Sim, exatamente. Era o ano do Evans. Exatamente. Não achas, Paulo, com a tua experiência, não achas que é um bocado kamikaze a M-Sport colocar como primeiro piloto um piloto que nunca ganhou um rally, colocar nas costas dele essa pressão, não é? Essa pressão. Sim, claramente. Mas tinha outra opção? Depois provavelmente não tinha, não é? Essa é a questão. Pois. Provavelmente eles previam que provavelmente o próprio Loeb pudesse fazer mais provas, pudesse fazer mais 3 ou 4 provas e, portanto, de alguma maneira poder compensar alguns resultados. Mas a verdade é que depois também, quando apareceu, o carro teve problemas, e quando apareceu andou novamente na frente, voltou a demonstrar que o carro é competitivo, mas lá está, quer dizer, falta alguém que possa dar ali alguma consistência. Eu vou dar aqui a minha aposta, Então, que é... Estamos todos curiosos. Estás curiosos? Pá, eu vou-vos dizer. O Ogier vai para a Ford e o Tanak entra na Toyota. Isso é um desejo ou é? É um desejo. Mas achas que o Ogier vai para a Ford fazer a época completa? Pois, agora aí é que tu tocaste no ponto, porque eu ainda hoje acho que disse que não, que agora já admite que para o ano vai fazer 7 rallies. Já vai fazer, porque eu acho que ele teve uma desilusão enorme, porque ele pensava que ia ser mais competitivo no WEC. E aquilo não correu lá muito bem, e ele no WEC é um piloto banal. Verdade seja dita, não é? Não, como é óbvio, não é?
como é óbvio, não é? E com a idade que ele tem, vai entroncar naquilo que estávamos a dizer, que o Rovanperä, por exemplo, se optasse por fazer isso, aos 30 anos seria muito mais competitivo e poderia enverdar, por exemplo, num projeto desses. Portanto, estou eu a especular, não é? Se o Ogier, o EC não é uma opção para ele, e ele, se quiser ter um carro competitivo, e ele tinha muito a ganhar em ir para a Ford do que se manter na Toyota, porque ele na Toyota tem sempre o termo de comparação com o Rovanperä agora, correto? Certo. Portanto, seria muito melhor ele chegar à Ford e ganhar rallies com aquilo, que o ponto de referência seria sempre este ano da Ford. Ele voltaria a ser o número 1, no fundo, exatamente, que é o que ele gosta de ser. A equipa está toda ao redor dele. Ele tem uma excelente relação com o Malcolm Wilson. E o Malcolm Wilson precisa de um piloto. 2 títulos. E o Malcolm Wilson precisa de um topo, de um piloto de topo. Eu percebo o teu raciocínio, e era um bocado hoje a dizer assim, a Ford só é campeã comigo porque quando eu chego cá, afinal o carro ele aí não tinha foi o que ele tentou fazer com a Citroën, só que de facto... Sim, o carro aí não ajudou, não é? Mas ele fez isso com a Ford em 2017. Claro. Pronto, e poderia repetir isso. Eu por acaso acredito que ele possa voltar. O próprio Ogier faça novamente 6, 7 rallies num ano, acredito perfeitamente nisso. Obviamente que a Red isso é na Toyota. Poderá colocá-lo lá, não é? Poderá dizer-lhe ali que nós queremos que tu vás, mas acredito que a Ford tem nesta altura entre mãos essa decisão de ter um piloto a sério, e portanto a única hipótese que eu estou a ver é ir buscar um dos pilotos que está na unidade. Eu não acredito que o Rovanperä saia, não acredito. Não, isso também não acredito. O Rovanperä é piloto Toyota durante uns anos. E, por exemplo, um lápis pudesse ir para a Ford, obviamente que ia. Fazer a tempo para fazer a época completa. Mas o lápis também não dá garantias de nada, não é? Não, que ele esteve lá o ano passado, não foi? Exato, pronto, mas não dá garantias de nada, não é? E já chegou-se a falar no Mikkelsen também. Sim, mas lá também está. É outro que não dá garantia, não é? Digo eu. Não. É outro eterno segundo, não é? Ou terceiro. Mas não consegue, falta mais uma coisinha para lá chegar. Neste momento, com a realidade atual, é como tu dizes, ou era o Ogier, ou o Neville, ou o Tanak, Evans, que são os que já têm experiência e já mostraram ser rápidos e maturidade para chegar lá e no fundo percebermos, porque no seguimento de tudo aquilo que nós estamos a dizer, eu acho que a única forma de eventualmente o Kalle Rovanperä não ser campeão nos próximos anos é tu teres um piloto destes, que quer queiramos, quer não, apesar do miúdo ser muito mais forte, eles tiverem condições, conseguem criar ali alguma pressão e eventualmente tu tens um carro que ajuda um bocadinho mais que a Toyota, porque, por exemplo, tivemos aqueles 4 anos em que era a Volkswagen e os outros, não é? E, portanto, aquilo era Ogier em primeiro e depois só faltava saber se em segundo ficava o Latvala, ou se o Latvala batia ficava o Mikkelsen em segundo, não é? Ou se o Latvala não batia e ficava o Mikkelsen em terceiro e depois eram os outros. E, portanto, naquela altura eu acredito que o Ogier, se tivesse pegado num Ford, provavelmente não era campeão do mundo, porque um piloto com o Volkswagen, a diferença era tão grande. Ou seja, neste momento, se conseguires perceber-se, imagina que se percebia, que eu acredito que isso possa estar a acontecer, só que tu não consegues perceber, que o Ford até está uns furinhos acima do Toyota neste momento. De repente, um Tanaka, um Neville com um Ford ou um Ogier a tempo inteiro, se calhar põe uma pressão no Kalle. E se calhar as coisas são diferentes, porque estamos a falar de pilotos que, se tiverem material, também não vão levar nenhum calendário, não é? Pelo menos é o que eu acho. Eu por acaso faço uma análise em termos da competitividade um bocadinho diferente. Porquê? Porque houve esta transição para esta nova geração de carros veio mudar esse paradigma que existia antes. Isto é, antigamente os carros, um Citroën era mesmo um Citroën, um Volkswagen era mesmo um Volkswagen. Hoje em dia não, hoje em dia um Toyota, um Hyundai e um Ford são exatamente o mesmo carro. São literalmente 3 carros iguais, porque toda a base mecânica do carro do roubar, a parte híbrida, o próprio roubar-se, é exatamente igual aos 3 carros. E, portanto, eles ali não podem fazer muita coisa do ponto de vista. Tem a questão da aerodinâmica, que cada vez é mais importante e é onde se tem diferenciado.
Mas do ponto de vista mecânico não há assim uma diferença muito grande, os fornecedores são todos basicamente os mesmos. Nos mapeamentos da unidade híbrida também tem... Nos mapeamentos da unidade híbrida também tem ali umas diferenças. Eles conseguem optar por têm 3 opções. Aliás, eles até foram, curiosamente, este fim de semana foram penalizados, os 3, por exceder, não é? Sim, mas isso é setup. Isso pode ser igual e cada um... Os carros já demonstraram, todos eles, muita competitividade, já ganharam os 3, sim. Os 3 já ganharam, aliás, ganharam troços neste último rally, todos eles, e em momentos diferentes do rally, portanto, quando o rally teve sempre a disputar-se a um ritmo elevadíssimo, todos eles conseguiram ganhar troços à geral, e portanto, o Toyota teria sido tão competitivo se não tivesse sido a prestação que o Rovanpera tem tido. Não é bem assim, porque se a gente tirar o Rovanpera no meio desta equação, vamos ver que eles estão todos ali Todos juntos, sim, falamos disso, exatamente. Estão todos ali muito uns em cima dos outros e, portanto, se analisarmos as performances do Ivo, do Evans, do Neville, do Tanak e todos os outros ao longo do ano, vamos ver que provavelmente nesta altura teríamos a decisão do Campeonato do Mundo quase até mesmo à última prova, até quase ao último troço, não é? Sim, eu disse uma coisa que não é exatamente assim que é. Eu disse o carro, e quando eu digo o carro, muitas vezes nós temos uma tendência para falar do carro, é um facto, e às vezes o que estamos a falar é da equipa. E é um bocadinho aquilo que tu estás a dizer, Paulo. É que embora os carros sejam muito idênticos, a estrutura da M-Sport tem uma competência, que já provou ao longo dos anos, sempre que as coisas mudam, para criar um avançozinho naquilo que é novidade e para arranjar ali, depois os outros normalmente vão atrás. Portanto, eu quando digo fora estou a falar da equipa, não é? Porque muitas vezes depois a equipa em si, aliás, eu acho que é notório, que era aquilo que tu dizias há bocadinho, que neste momento um dos problemas da Hyundai não é tanto o carro, mas é mais a equipa, não é? Pelo menos aparentemente para quem está a ver de fora é a sensação que fica. Exato. Sim, o carro é bom, os pilotos são bons, a falta é gestão. Falta um bocadinho, acredito que uma M-Sport teste um bocadinho menos, não haja tantas sessões de desenvolvimento. Não... Sim, eles falharam nisso, nas falhas dos testes, a M-Sport. Mas é perfeitamente... É o orçamento. Que ele chegou à última prova e andou a vencer troços do fora, não é? Portanto, aliás, deve ter sido a primeira vez no Mundial, que eu me lembro, que 3 pilotos fazem exatamente o mesmo tempo ao milésimo de segundo, 3 marcas diferentes. Exato. Foi nesta vida. Eu acho que a competitividade estava lá depois, realmente o piloto faz a diferença. É o braço. Aliás, eu acho que de todas as categorias do desporto automóvel hoje em dia, aquela onde o piloto ainda mais diferença faz, ainda continua a ser nos ralis, não é? Sim. Acho eu, pelo menos pela análise que eu faço, onde o piloto faz realmente muita diferença. Porque nós vimos toda esta vantagem, é uma vantagem que é do Rovanpera, quer dizer, eu acredito que ele teria uma vantagem semelhante se provavelmente tivesse a conduzir um Ford ou tivesse a conduzir um Hyundai, porque aquilo é performance pura, não há é mais do piloto. Depois a gente viu os outros e estão todos ali muito próximos, há ali 3, 4 pilotos agora para discutir ainda ao segundo lugar do Campeonato do Mundo, não é? Portanto, eles estão ali numa luta entre eles, que seria a luta do título caso não tivesse aparecido um jovem de 22 anos para estragar isto tudo, não é? Eu acho que dentro de 2 semanas, 2, 3 semanas, que já se vai começar aí a dança das cadeiras, porque... E é provável que já se começa a saber... Já se começam a saber, o próprio... A Hyundai para o ano só vai ter 3 carros, decidiu só ter rallies com 3 carros, falta saber quem é o terceiro piloto. Pois, onde é que vocês acham que se vai encaixar o Solberg? O Solberg. Vai para os R5. Vai para os R, exato, para o Rally 2. É assim, ele tem um patrocinador que provavelmente vai tentar mantê-lo ao volante do Rally 1,
qual é a única hipótese? É ir lá fora. Sim. Sim. Eu acho que é a primeira grande vítima do talento do Cala Rovanpera, porque quer queiramos, quer não, houve sempre, desde que ele começou a aparecer, houve sempre uma tentação grande de toda a gente os comparar, não é? Exato. E o Solberg está a fazer aquilo que é normal acontecer aos pilotos com 19, 20 anos, não é? Estava a começar, estava a aprender, estava a evoluir. Opa, só que de repente tem ao lado um puto que ainda por cima é também filho de um ex-piloto de campeonato do mundo e que depois as comparações são inevitáveis. Opa, eu acho que o Solberg é a primeira grande vítima do talento do Rovanpera. Não sei se vocês concordam, mas é a sensação que fica. Eu acho que ele é vítima do Rovanpera e vítima da história do pai dele também. Também, um bocadinho, é certo, mas ele provavelmente também não estaria tão bem preparado para enfrentar esta mudança como estava o Rovanpera. Provavelmente foi demasiado cedo, devia ter feito mais uma ou duas no nível inferior. Enfim, também começou a brilhar relativamente cedo no Campeonato da Europa, acabou logo por ir para o Campeonato do Mundo, quer dizer... E no Rallycross? Sim, andou no Rallycross. Pronto, a gestão foi diferente, talvez não teve tanto apoio como ele está fora desta linhagem de pilotos que estão ligados à própria Red Bull, não é? Ele tem outra marca. Sim, tem a marca concorrente, exato. Concorrente, tanto em que a gestão que aposta muito mais noutras áreas do desporto motorizado e não tanto nos rallies, aposta mais nas motas e por aí fora, e no motocross e coisas assim, e portanto as coisas não lhe correram bem, decididamente. Eu acho que ele na Hyundai foi uma aposta do Andrea Adamo para tentar fazer o que a Toyota fez com o Rovanpera e tentou com o Solberg, mas não teve resultado. Só que não correu bem, como é óbvio. Aliás, uma das questões, e há pouco estávamos a falar aqui como é que será para o ano e eventualmente para os anos seguintes, eu acho que um dos problemas nesta altura do Mundial é precisamente o facto de não se estarem a perspectivar novos pilotos a chegarem com algum nível é verdade ao WRC, portanto mesmo os pilotos que andam na frente nos R5 já são todos entre aspas, já não são miúdos. Exatamente, é que esse é que é o problema. Nós podemos aqui argumentar, faltam mais equipas, faltam mais marcas no Mundial. Ok, sim senhor, que se tivessem mais 2 ou 3 marcas era excelente. Mas havia pilotos para conduzir mais 6 Rally 1s. Eu não sei se havia, não é? Havia, não tinham, era andamento. Tivessem nível mínimo para poderem ser competitivos, para andar a discutir pelo menos, não é? Eu acho que não, nesta altura, não é? Eu não, pelo menos... É fácil, quando tu continuas a ver que quando vem o Loeb e o Ogier e as equipas, se pudessem, tínhamos a tempo inteiro, não é? Porque de facto é como tu dizes, quando olhas para alternativas não se vislumbra assim grande coisa neste momento. Eu lembro-me que antigamente nos rallies, nos anos 80 e 90, havia muito os pilotos que eram os pilotos especialistas. Sim. Era um piloto de asfalto, que fazia o Corsa, o Bruno Sarri, não sei quantos. Depois havia o Jorge Recalde lá no país deles, também andava forte. Depois havia o não sei quê na Finlândia, também era muito bom. E as equipas conseguiam, de alguma forma, compensar com esses pilotos locais que garantiam resultados lá nesse país. Hoje em dia isso não existe, não é? Não há esses pilotos especialistas, os especialistas têm que estar no Campeonato do Mundo e mais nada. Exato. Ainda bem que tocas isso, eu hoje por acaso estava a pensar, foi uma publicação tua que eu vi do Rui Madeira, e eu lembro-me quando, no tempo da Subaru, o Rui Madeira fez um rally aqui com o Subaru dele, não era? Mas foi assistido, salvo erro, pela Subaru. Foi para o Drive. E ele ainda conseguiu um 5º lugar. E como ele, o Carlos Victor, no tempo da Lancia, agora não há nada disso, não é? Mas, quer dizer, embora a Ford seja a única que ainda continua, lá está, a apoiar pilotos privados, mas isso é preciso pagar, não é?
é muito difícil. A Ford é a única que está disponível para alugar carros a privados. Para alugar carros, CR1s. É uma renta-car. Porque sabes que antigamente a diferença entre os carros que corriam nos campeonatos nacionais para os carros que corriam no Mundial também não era tão grande como agora. Tu agora não tens nada que seja sequer próximo de um WRC, não é? O que também, logo à partida, limita aquele piloto local que tinha aquela vantagem de conhecer o terreno. Eu lembro-me do Adrosilo Lopes, por exemplo, que era um piloto fantástico, que quando andou com o Peugeot WRC e mesmo com o 306 Maxi, não é? No Rally de Portugal fazia sempre performances brutais, porque para além de ser um piloto com talento, que acho que toda a gente está à vista para quem gosta de rallies, tinha um bom carro, porque a Peugeot Portugal sempre foi também uma referência, através na altura do Barros, no desenvolvimento dos carros, e tinha o conhecimento do terreno. O problema é que tu agora, por muito que conheças o terreno, não pegas num WRC destes sem o mínimo de preparação e não consegues andar sequer próximo dos pilotos da frente. Portanto, isso é o que eu digo. Neste momento, os pilotos privados que correm com Ford são aqueles, no fundo, que por carolice ou por gosto alugam os carros e ajudam a pagar o orçamento da Ford. Sim, mas, Lima, aí... Não é na perspectiva da Ford ter um piloto que vai fazer um bom resultado. As federações, a Federação, a FIA, eu acho que é um bocado culpada nisso, porque poderia haver aí uma legislação qualquer. Os rally, os OBRCs do ano passado, onde é que eles andam? Não é? Foram todos vendidos a privados e eles não podem competir. Sim. Quando eles poderiam muito bem aumentar as listas de inscritos, por exemplo, nas provas nos nacionais. Isso depois leva-nos para uma discussão que aí o Paulo está mais dentro disso do que eu. Tem a ver com orçamentos. O custo é muito elevado. Pois, mas tem a ver com orçamentos, mas tem a ver com muito mais mil e uma coisas e políticas e interesses. Competitividade, imagina. O Paulo tem muito mais conhecimento e capacidade para falar disso do que eu, mas eu sou daqueles que ainda defendo que os rallies, porque foi isso que me fez apaixonar por rallies há muitos anos. Olha, contigo, Abílio, que foste dos primeiros companheiros com quem eu andei a ver rallies. E para mim os rallies é tudo ao molho e fé em Deus. Ou seja, tanto competias com um carro de 250 mil euros, se tiveres dinheiro para isso, ou de 1 milhão, como competias com um carro de 1000 euros, desde que ele te garantisse as condições de segurança para quem vai lá dentro e para quem está a ver. Isto é a minha perspectiva. E depois tu dizes assim, mas depois há o problema da competitividade. O problema da competitividade há sempre. E, portanto, se eu tiver na disposição de, para me divertir, de andar com um carro de 1000 euros que reúne as condições de segurança, e se eu vou ficar a 150 minutos do primeiro, é irrelevante, o problema é só meu. Mas isto é a minha maneira de ver. E se há alguém que tem possibilidade de andar com um carro de 1 milhão de euros, e que diz assim, mas o gajo não guia nada, não interessa, mas anda lá e as pessoas vão ver os rallies. Eu acho que temos aqui alguns exemplos disso e fenómenos, e por isso é que eu acho que as coisas vão acabar por mudar, mas o Paulo poderá falar muito mais disso, que tem muito mais conhecimento do que eu. Mas há um fenómeno atualmente, que é os rallies de clássicos, não é? Que há por aí fora, e que aqui temos o Rally Spirit, não é? Sim, os Legends. Sim. E pronto, e então há carros a correr nos Legends que custam tanto como um WRC, certo? Há carros a correr nos Legends que custam mais que um WRC. Mas isso, eu não tenho muito conhecimento atualmente, e vocês poderão falar mais disso do que eu. Eu tenho uma ideia minha, e é só minha, não é que eu tenha lido isto em algum lado, é apenas penso isto e vendo isto de uma forma mais lata. O Campeonato do Mundo de Rallys, quando deu este passo para estes novos carros, como eu dizia há bocado, os carros são, do ponto de vista da sua estrutura, são exatamente iguais, têm exatamente a mesma célula de sobrevivência, têm o mesmo roll bar, têm a mesma parte híbrida, aquilo é exatamente tudo igual. E depois são montados os restos de elementos que são das equipas, mas também os fornecedores são quase iguais. Portanto, aquilo é um protótipo que não tem sequer sequência em carros de série. Portanto, e eu acho que isto poderia caminhar, enfim, se eles quiserem manter este nível de carros, com este nível de tecnologia,
permitir que, por exemplo, aconteça o mesmo que acontece na Fórmula 1 há muitos anos, em que corre um Red Bull, quem ganha um Red Bull. Ora, que eu saiba, não existem carros Red Bull, não existem carros Haas, não há em lado nenhum. Haas é uma máquina de CNC que anda a fazer peças. E nos rallies pode haver porque é que não há um Haas, porque é que não há um Red Bull, porque é que não há um, sei lá, um McLaren, porque é que não há outras coisas quaisquer. Alguém que quer investir nisto, porque a tecnologia está lá, a base que utiliza um Toyota, um Hyundai e um Ford é exatamente igual, poder permitir que uma marca, uma Red Bull... Eles vão dizer que não está homologado para andar na via pública. Não. Mas na Fórmula 1 eu não utilizo a via pública, mas quer dizer, esta lógica... O Mundial de Rallycross funciona assim. Tem a Volkswagen e tem lá uma equipa que é do filho do Grunhol, que é um... Exato. Mas estes carros têm são carros especiais, rodam na via pública, porque são autorizados a tal, portanto, seja um Toyota, seja um Red Bull, qual é que é o problema? Não vejo problema. Sim, antigamente os carros, supostamente para serem carros de rallies, tinham que ter pelo menos uma produção de 500 carros, de série, e depois a partir desse modelo de pelo menos 500 unidades de série, que tinha que ter pelo menos aquela cilindrada, depois havia uma série de alterações que podiam ser feitas. Mas agora, de facto, com este novo regulamento, isso não existe. Portanto, eu percebo o que o Paulo está a dizer, quer dizer, se estes carros podem circular na rua, qualquer carro pode circular na rua com outro nome qualquer, porque de facto aquele Focus tu não compras nada parecido em lado nenhum, nem um Toyota daqueles, nem nada. Portanto, eu percebo o raciocínio do Paulo e acho que se calhar no futuro é para aí que as coisas vão ter que ir. São carros que têm aliás, porque as legislações são feitas para se ir adaptando à evolução das coisas, não é? Senão, os carros de competição neste momento, por exemplo, já não precisam de fazer a inspeção periódica, que era uma coisa que era absolutamente ridícula, não é? Como é que tu ias com um carro de rallies à inspeção e ele passava na inspeção? Quando ele tem tudo aquilo que é proibido circular na via pública, se houver uma operação stop, mandam-te parar e tu vais preso por tuning. Não é? Se andares na rua com um carro para roubar, então não é? Com o barulho que aquilo faz, com aquelas vacas e com aqueles cintos, a primeira coisa que eles te fazem é mandam-te logo soprar ao balão e depois olham para o carro e dizem, não, que este não é vinho, vão-te fazer o teste da cotonete logo, não é? Para ver os estupefacientes, porque és drogado, se andas com um carro de rallies na rua és drogado, não é? No mínimo. Portanto, é como o Paulo diz, é só ter vontade e querer adaptar as coisas. Não é? Nós não podemos estar à espera que as marcas queiram que uma Audi regresse aos rallies ou que uma Citroën, porque a lógica da evolução do negócio automóvel hoje é completamente diferente do que era há 20, há 30 anos e, portanto, há marcas que deixaram de ter essa cultura, não querem ir por aí, têm outras hipóteses. Eu dou aqui o exemplo, por exemplo, daquela Fórmula E, eu penso que é Fórmula E que chama, não é? Que tem, sim. Os elétricos. A maioria, ou uma parte dos carros que lá estão, também não existem, não é? Que não existe nada daquilo, que são protótipos que se criaram para formar um campeonato, com um patrocinador que investe fortemente naquilo, com uma série de parceiros que investem fortemente naquilo porque querem ir para a tecnologia elétrica, e criou-se ali uma coisa híbrida que, pronto, não isto os rallies provavelmente têm que pensar em algo diferente, quer dizer, o Paulo, desculpa só para reforçar o que tu estás a dizer. Não interessa, é o que é. Paulo, só para reforçar o que tu estás a dizer, António, e isto, eu lembrei-me disto agora a propósito do que o Paulo estava a dizer. Essa solução já existe, porque os carros do campeonato todo-terreno, seja os que fazem o Dakar, seja os que fazem o campeonato nacional de todo-terreno, todos eles são protótipos. E todos eles circulam na via pública com matrículas, ok? E fazem ligações por estrada normal. Agora até já vamos mais longe, porque tem-se uma série de carros agora. Aliás, a Federação mudou agora o regulamento para o ano que vem, porque vem mais uma série de canhões de todo-terreno, que aqueles são autênticos WRCs, que nem estavam permitidos a correr cá, só em provas internacionais. A partir do próximo ano já vão poder correr as Toyotas, as novas
Toyotas. Mas, por exemplo, e digo isto porque dou-lhe muito valor, com todo o mérito, dos carros que eram feitos pelo Joaquim Santos, pelo Fernando Santos, pelo irmão, aqui em Penafiel, que até há 6, 7 anos atrás, até aparecerem estes negócios todos, o Campeonato Nacional de Todo Terreno, os primeiros 10, 12 carros eram tudo protótipos feitos aqui em Penafiel, pelo Fernando Santos, pela de Pierre, e que são carros de chassi tubular, ok? Que eram todos exatamente iguais, é um bocadinho o que o Paulo estava a dizer, e que depois a única coisa que mudava era a carcaça que tu querias lá pôr, que basicamente era fazer os moldes em fibra, percebes? E uns corriam como se fossem BMWs, outros como se fossem Toyotas, outros como se fossem Volkswagens, mas a base do carro era toda a mesma e feita cá em Portugal, e muitos exportados e muitos a correrem em campeonatos no estrangeiro feitos aqui em Penafiel, e a maioria das pessoas não sabe, e a maioria do público vai ver as provas de todo terreno e diz, os Fords é que andam, e os Toyotas é que andam, e aqueles carros são todos chassi tubulares, todos exatamente iguais, e eles circulam nas ligações pelo mundo todo, nas provas que fazem. Portanto, isso é só uma questão de vontade. Sim, já levamos 1 hora de programa, vamos passar para o último tema, senão vamos ficar aqui até amanhã. Já sabes, quando me chamas tens de fazer 2 logo. Paulo, para terminarmos, fala um bocadinho sobre essa sua ideia de criar a página do Facebook, como é que começou isso? Você fez isso sozinho? Está ligado a mais alguém? Não. Já nos confidenciou que é jornalista de profissão, portanto acredito que as origens tenham vindo daí. Exato. Pronto, isto entrasse assim muito gerais e muito rápidos. Eu nasci em Oliveira do Hospital e por via ter nascido em Oliveira do Hospital, ali por altura dos anos 70, 80, o único hotel que havia naquela região era um hotel que estava exatamente ao lado do prédio onde eu vivia, chamava-se curiosamente Hotel São Paulo. E isto porquê? Porque era o único hotel que havia na região centro e era o único hotel onde as equipas oficiais que iam testar para o Rally de Portugal, eles ficavam ali durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, aquilo era uma loucura. E o meu quarto dava para as traseiras do hotel, portanto eu via os Audis a ser desmontados, os Peugeots, os Lancia 037, aquilo era uma loucura, passava noites em claro a ver os carros que vinham do Alta Serra de um dia de testes, e eram todos desmontados, motores, suspensões, tudo e mais ou menos, tudo limpo, e outro dia de manhã, às 8 da manhã, o piloto estava preparado para se meter no carro e ir para o meio da serra outra vez. E isto era consecutivo, todos os anos era isto. Portanto, isto foi uma paixão imensa que eu criei pelos rallies, e portanto para mim ver o Marco Allen ali ao lado, ver o Tim Salonen, ver o Walter Rolo, ver esta malta era Stig Blomqvist. Não, isto para mim era normal porque eu via-os ali, enfim, durante muitas horas, porque eles também acompanhavam ali os próprios mecânicos, e por vezes às 4 da manhã iam testar o carro lá para a zona industrial, subiam e desciam para ver se estava tudo bem. Aquilo era uma loucura que se vivia ali, e portanto nós esperávamos com grande ansiedade que viesse o Rally de Monte Carlo, porque depois logo a seguir ao Rally de Monte Carlo aquilo era limpinho, mesmo com a Suécia pelo meio, era ali quase 2 meses e meio, 3 meses em testes de tudo e mais alguma coisa. Pronto. E então ficou aí a paranoia dos rallies, como é óbvio, não é? Não podia ser de outra maneira. Entretanto, mais tarde eu tinha uma paixão grande por escrever, pelo jornalismo, pela rádio, e portanto consegui de alguma forma associar a parte do jornalismo à parte do desporto automóvel e dos rallies. E isso leva-me depois, vim estudar aqui para Lisboa, e entretanto comecei a trabalhar logo no jornal de desporto automóvel, que era o Jornal Volante, e assim que acabou essa experiência eu continuei a querer manter nisso, e foi na altura em que apareceu a internet, o www, o que é isto, e eu resolvi fazer um site. Peguei no computador que tinha e nas ferramentas que existiam na altura e fiz um site de informação sobre rallies. Coincidiu precisamente com o último rally de Portugal da antiga geração, em 2001, salvo erro, ou 2000, foi aquele ano em que foi... 2003. Do dilúvio. 2001. Foi 2001. Choveu muito.
Foi um caldo monumental, foram não sei quantos troços toneladas, depois o rally saiu do Mundial, depois, foi uma coisa do outro mundo. E foi precisamente nesse ano e nesse rally que eu lancei esse site, muito pobrezinho do ponto de vista técnico, mas pronto. E então comecei a ir, eu já ia muito ver os rallies do Campeonato Nacional, já ia ver também outros rallies que entretanto começavam a aparecer, nomeadamente os campeonatos regionais, o Campeonato Nacional de Promoção, tudo isso, acompanhava e comecei a ir às provas e ia dizer às organizações, vocês mandam-me informação sobre os troços, os horários, tudo isso, e não, que eu publico aquilo online e divulgo. E as organizações ficavam a olhar para mim, mas pôr isso online... Alguém é um vírus. É maluco, não é? Isso não existe. Existe, é um site, vocês se um dia estiverem no computador, venham aí, quem tem internet, metam lá www.rallysonline.pt e tal, que aquilo, vocês vão ver. Eu andei basicamente 3 anos, na altura já havia Regional Norte, Regional Centro, Regional Sul, já havia o Campeonato Nacional de Promoção, e havia o Campeonato Nacional, e portanto eu fazia as provas todas, durante 3 anos fiz as provas todas. Inclusive em provas em que havia no mesmo fim de semana uma prova no Regional Norte e no Regional Sul, eu ia um dia à prova do Regional Norte e no dia a seguir ia ver a segunda parte do Regional Sul. Portanto, imaginem o número de quilómetros que não palmilhei, só com uma intenção de divulgar o site e de falar com os pilotos, aprender, olha, temos isto aqui, não sei o quê, vocês enviem informação, digam o que é que vão fazer, que projetos é que têm, não sei o quê, não sei, mandem umas coisas e tal. Andei a fazer ali um trabalho de sapo enorme. E o que é que isto fez? Fez que, passado 2, 3 anos, com o crescimento da internet, as pessoas a terem net no seu computador e não sei o quê, começavam a ver. Eu tirava fotos, só mais tarde depois apareceu a máquina digital, mesmo assim tirava fotos, fazia a digitalização, punha as fotos online. Um processo que demorava imenso tempo, mas as fotos ficavam, normalmente algumas fotos ficavam ainda disponíveis no dia em que a prova estava a acontecer. E eles ficavam malucos, como é que é possível este gajo ter fotos da prova e está aí online? Era uma coisa do outro mundo, aquilo era uma loucura. Pronto, entretanto as coisas começaram a dinamizar-se cada vez mais, muitos pilotos a enviar informação, muitas organizações, começaram a aparecer as máquinas digitais, portanto eu já ia às provas, logo quando apareceram as primeiras máquinas, tirava as fotos, ia a correr para o computador, desde que tivesse um sítio onde conseguisse ligar à net, tinha um aparelhozinho que ligava à net, então punha as fotos online, aquilo era uma loucura do outro mundo. E pronto, criei ali uma dinâmica muito grande, e portanto não havia piloto nenhum, nem organização nenhuma, que não conhecesse isto, depois eram os adeptos, eram os amigos dos pilotos, os navegadores, as equipas, não sei o quê, pronto, aquilo criou ali uma dinâmica muito grande. E eu sempre fiz isto por gosto. Por gosto, porque gosto imenso de rallies e porque gostava de promover os rallies. Aliás, sempre esse foi sempre o lema do site, que é promover os rallies em Portugal. E então, pronto, tudo fiz, as coisas desenvolveram-se muito. Com 7, 8 anos de site, a Federação atribuiu-me um prémio, curiosamente, pelo esforço, pela dedicação e não sei o quê, pronto, isso ainda me motivou mais, continuei a fazer as coisas, já recebia muita informação, portanto os pilotos já tinham e-mail, já tinham fotos, já dava para tirar com as máquinas, então já recebia muita informação e portanto todos os dias o site era atualizado com 2, 3, 4 notícias de novidades, o piloto tal vai correr com o carro XYZ, ou vai comprar, ou vai integrar a equipa não sei o quê, e portanto isto criou aqui um elan muito grande. Entretanto, já numa segunda fase, começaram a aparecer as redes sociais e houve um dia em que eu resolvi criar então esse tal grupo que era o Rallies em Portugal, para perceber como é que as coisas funcionavam, e ali durante 2, 3 anos aquilo resultou pouco, as pessoas não estavam muito ainda viradas para essas coisas das redes sociais, mas o que é certo é que de repente as pessoas tinham ali na mão a sua oportunidade também elas de comunicarem e de partilharem aquilo que iam vendo na internet, e, portanto, para mim começou a ser difícil, mesmo os próprios pilotos queriam pôr uma notícia, eles próprios punham a notícia no Facebook deles ou na internet e portanto eles próprios começavam a comunicar
e eu comecei a partilhar isso tudo no grupo, e o grupo começou a crescer muito e a ter as notícias mais atualizadas do que eu tinha no site. O que é que eu fiz? Deixei de atualizar tanto o site, com aquelas notícias do dia-a-dia, mantive todas as outras, os troços, os horários, os tempos online, todas essas coisas, e isso ainda mantenho, isso é religioso, porque há pessoas que vão para os ralis e já sabem que ali tem sempre o link para os tempos online, o horário, a lista de inscritos, os acessos, os mapas, portanto... É a Wikipédia dos ralis. Está criado esse hábito, e portanto isso mantém sempre. Eu vou pondo lá algumas notícias, algumas coisas que estou enviando, mas para o grupo passou toda a parte que é notícias e atualidade, tudo o que se vai saber. Quer dizer, eu estava hoje de manhã no computador, li o piloto, a Solar, que já não vai estar na Hyundai. Automaticamente partilhei logo isso para o grupo. Portanto, mesmo que eu quisesse escrever uma notícia para pôr no site, já estava desatualizado. Já estava, exato. Sim. Quando eu cheguei ao grupo, já alguém também tinha partilhado isso. Quando acabasse de escrever, já estava desatualizado. Pronto, não perdi essa competitividade, até porque era eu que fazia isto tudo sozinho, e faço ainda tudo sozinho, mas por gosto, essencialmente por gosto. Entretanto, há 2 anos voltei a retomar, também percebendo como é que as coisas estavam a evoluir desde o ponto de vista da própria comunicação, voltei a retomar um projeto que fiz em 2001 e 2002, nos dois primeiros anos do site, penso eu, que foi fazer um anuário de ralis em papel, que se chama Anuário Ralis Online, e voltei a editá-lo em 2001, voltei a editar em 2002 e vou voltar a editar em 2003, sempre com o resumo da época anterior, portanto tudo o que é ralis em Portugal, com fotos, com reportagens e não sei o quê, e pronto, é uma maneira de termos ali um documento que resume toda uma temporada de ralis, tem um bocadinho do Mundial de Ralis também, tem um bocadinho do Europeu de Ralis, fala das provas todas que se realizam em Portugal, desde os regionais até ao Campeonato Nacional, e tem muita fotografia das provas, muitas delas sou eu que as tiro, porque gosto imenso de fotografia, e depois tenho uma série de amigos que entretanto fui criando ao longo destes anos todos, que me cedem muito material, fotos, coisas, histórias, alguns conteúdos, coisas assim, e pronto, é um meio em que me sinto à vontade, porque as pessoas conhecem-me, sabem todo este histórico, muitos deles acompanharam-me. Por exemplo, nós hoje em dia temos uma equipa que já foi várias vezes campeã nacional de ralis, que é a equipa ARC de Aguiar de Aveira, do Augusto Ramiro. Eu acompanhei a primeira prova do Augusto Ramiro ainda como piloto, ainda ele nem pensava sequer ter equipa, e portanto este tipo de pessoas acompanham-me desde que existe o site até aos dias de hoje, e portanto há aqui um respeito muito grande por aquilo que eu faço, tenho um respeito muito grande por aquilo que eles também criaram, e portanto há aqui uma empatia grande, e há uma partilha muito grande de informação, e são pessoas que me recebem muito bem quando eu vou aos ralis, e que gostam de falar comigo, eu gosto de falar com eles, e portanto há esta paixão que eu vou manter enquanto puder. Claro. Olha, aqui tens o António, que é um excelente fornecedor de fotografias. Não, é assim, eu nunca vi isto, nunca, em momento algum ao longo destes anos todos, nunca foi a minha atividade principal, nunca. Aliás, é uma atividade até relativamente residual do ponto de vista financeiro. Portanto, a minha profissão é de facto jornalismo, mas sempre esteve ligado à área do automóvel, e nomeadamente à área do pós-venda automóvel. E portanto faço todo o meu jornalismo aí, sou profissional a 100%, dedico-me a isso a 100%, e é lá que ganho o meu ordenado, desde sempre, desde há 20 anos esta parte. Os ralis, pelo contrário, até consomem algum desse ordenado, e portanto... Exato, é um hobby. É um hobby. Todas as colaborações que tive, quer com equipas, quer com organizações, quer com pilotos, não passam disso mesmo, são pequenas colaborações, pequenas coisas. Mesmo este anuário que eu agora edito é um anuário que vive de uma série de colaborações que me são dadas por pessoas que respeitam o trabalho que eu faço e que gostam do trabalho que eu faço, porque de outra maneira eu não conseguia sequer editar aquilo tem custos. Imagino. Tem que se imprimir, tem que se mandar fazer os exemplares, tem que se distribuir, e portanto tudo isto tem custos elevados. E, portanto, entre o deve e o haver, o que eu gasto a ir às provas e o que ganho dali,
chego ao final do ano, fico satisfeitíssimo, porque pelo menos não perdi dinheiro. Pronto, já não é mau. Paulo, e qual é a previsão para o lançamento do anuário? É assim, normalmente tento coincidir o lançamento do anuário com o início da temporada do Campeonato Nacional de Rallys. Porquê? Porque normalmente ali 15 dias antes do início do campeonato é quando se fala mais, quando se começa a falar novamente de rallys, a gente começa a saber qual é o projeto deste piloto, daquele piloto, são apresentadas as provas, portanto começa-se ali com alguma dinâmica, portanto é o momento certo para fazer esse lançamento. Este ano, como a temporada acaba mais cedo, vai agora acabar para a semana, não é? É, exatamente. Vai-me adiantar aqui provavelmente um mês de trabalho e, portanto, até é provável que eu consiga em janeiro ou no limite início de fevereiro já ter isto pronto. Mas também não há muita pressão, porque isto é um anuário, isto é um documento para as pessoas guardarem. Sim. Uma temporada desportiva, portanto, se sair em fevereiro ou em março, para mim é relativamente indiferente, desde que consiga ter meios financeiros para poder realizar esta obra e poder pô-la cá fora. Para mim está ótimo. E é isso que eu pretendo, o objetivo não é ganhar a vida com aquilo, é apenas fazer uma coisa que gosto, que é praticar o jornalismo ligado aos rallies, que é outra coisa que eu gosto, e portanto, se o fizer, estou satisfeito. Então, olha, se não for antes, vamos-te convidar para vir cá quando estiver na altura do lançamento. Ok, estejam à vontade. Com os teus 76 mil seguidores e os nossos 75.997, está garantido. Paulo, o objetivo deste podcast, deste canal de YouTube, é um bocado esse espírito, estarmos aqui a ter uma conversa, digamos, de café entre amigos, e porque há muito poucos sítios onde se pode confraternizar e falar de rallies, a não ser nos próprios rallies, não é? Exato. Não, há aqui duas questões que as pessoas me colocam sempre. Em primeiro lugar, se eu não gostava de profissionalizar o Rallies Online. Eu tenho projetos para isso, tenho tudo montado. Se um dia tiver disponibilidade de tempo e económica para isso, eu gostava de profissionalizar, porque tenho muitas ideias de como é que se pode fazer as coisas e como é que se pode ter aqui uma plataforma com outra dimensão. Mas com os meios que tenho atualmente e com o tempo que tenho disponível, mais vale manter o que tenho do que estar-me aqui a pôr a inventar e depois as coisas... Claro. E, portanto, isso não vai surgir enquanto eu não tiver tempo para isso e não tiver meios para isso. A segunda coisa que me perguntou muito era se eu... porque é que eu nunca conduzi um carro rally, porque é que nunca fiz provas, não é? E a resposta que eu dei sempre nos últimos 20 anos, tive a confirmação dessa resposta exatamente este ano, quando o Rovanperä foi campeão do mundo. Porquê? Não, mas porque isto foi sempre o que eu disse. Eu acho que para ser bom piloto e para chegar a um patamar interessante, tem que se começar muito cedo mesmo. Quer dizer, um piloto que perca o coração, entre aspas, aos 6, 7 anos de idade, não é? E começa a conduzir, que chega ali aos 12 anos, já domina, e não sei o que, aos 16 já esteja num nível muito alto, facilmente vai chegar ali aos 18, 20, é altamente competitivo. E isto, nós temos na Fórmula 1 N exemplos desses, não é? Temos agora nos rallies também exemplos desses, e noutros desportos motorizados, e portanto, eu nunca tive meios para correr, já tive felizmente um ou outro convite para poder fazer, mas primeiro acho que não tenho muito jeito para conduzir depressa, em segundo lugar tenho medo e nunca comecei aos 4 anos, ia começar aos 40, ora aos 40 não, acho que não faz sentido nenhum andar a correr riscos. Portanto, não, já fiz muitos co-drives, já andei com muitos pilotos bons, já me diverti muito e hoje até me custa fazer alguns co-drives porque acho que o tempo já passou, já não é... Se eu tivesse tido essa hipótese quando era pequenino e a gente perdesse o medo ali aos 10, 12 anos, até era capaz de ter diferente. Exato. Gosto imenso de conduzir, como é óbvio, mas aos 30 e tal, ou 40 não, isso, por amor de Deus, já não tenho já passou. Prefiro ir ver as provas e divirto muito a ver as provas, porque é lá que eu gosto de estar, é ali nos troços, a ver passar os carros, é aí que eu gosto de estar, e é aí que me encontram sempre. E isso para mim é excelente, e desloco muito e faço quilómetros com fartura para acompanhar os carros onde eles passam. Agora,
essa motivação, ainda este ano me convidaram, queres ir fazer o Rally de Santo Tirso? Paulo, tu não precisas, tens o carro, tens a assistência, tens a inscrição paga, só precisas vir, tens onde dormir, tens tudo. E disse, isso é a piloto profissional. Também não. E eu não disse, muito obrigado, mas quer dizer, isto não é assim, não é chegar a sentar-se, o carro era um 106 Rally, não, isso pode ser perigoso. Mas era bonito ver ali na porta, Paulo Rovanpera. Não tenho pretensões a isso, não tenho. Nunca foi algo que me puxasse muito, gosto de ver pilotos virtuosos, gosto muito de sentir aquela adrenalina, de estar ali nos troços e ver um piloto entrar depressa numa curva e a controlar e a sair em potência e não sei o quê, e o carro a derrapar, que tudo aquilo me apaixona imenso. Claro. E gosto imenso, e gosto até mais de rallies de terra do que de asfalto. Mas ser eu nunca me puxou muito para isso, porque a idade é outra, quer dizer... É mais seguro ficar com a máquina fotográfica. É muito mais. Também me divirto à minha maneira e depois os rallies têm esta componente de a gente encontrar muitos amigos, muita gente que vem falar comigo, eu falo com muita gente e não sei o quê, portanto sou muito aberto às pessoas, as pessoas gostam de falar de rallies e de perguntar coisas e não sei o quê, e portanto eu também gosto de falar, como vocês já perceberam, tudo o que tenha a ver com rallies, vamos embora. Gosto muito. E, portanto, isso também me motiva a ir aos rallies, porque sei que, mesmo que vá sozinho, lá nunca estou sozinho. Há sempre pessoas a virem comigo, encontro nos troços, depois vou aos partes de assistência, falo com o piloto, com o elemento da equipa, com não sei o quê. É uma coisa que eu gosto, está-me no sangue, não é algo que eu faça com esforço, nem faço com o objetivo de ganhar dinheiro, nem de ser nada. Faço por gosto, porque gosto, porque me apaixona. E, portanto, enquanto for assim... Isso é bom, que é o que nós precisamos para os rallies, é pessoas assim. Por acaso vejo cada vez menos pessoas assim, acho que a nova não vai muito por aí, não é muito, está um bocado afastada, mas pronto, mas felizmente que há muita gente que ainda acompanha e que gosta e que vai e que está presente e que fala sobre rallies e que gosta disto e portanto ainda se vai mantendo esta chamadita, não é? Isso é importante, como é óbvio. Ok. Paulo, foi um prazer tê-lo aqui hoje connosco. Muito gosto também. Vamos encerrar porque já excedemos o nosso horário. Pedro, queres dizer mais alguma coisa? Para tu hoje falaste pouco. Não, te ouvir, gostei de ouvir, gostei daqui das intervenções do Carlos e do Paulo, foi bastante interessante. É sempre eles não falam quase nada, pois não. Mas é sempre bom esse tipo de conversas, esta aprendizagem também é interessante. Portanto, obrigado aos dois por estarem presentes e pronto. Tu agora vais aí à minha parte, cortas e já fica para o próximo, certo? Exato. Está bem. Pessoal, e vemo-nos em Espanha. Vamos tentar fazer algo diferente em Espanha. Um grande abraço.